Na escuridão do mar, onde as ondas sussurram segredos antigos, um pescador solitário se depara com algo que nunca deveria ter encontrado. Enquanto as lendas de sua vila ecoam em sua mente, ele é puxado para um abismo de mistérios e terrores. O que realmente habita nas profundezas? Prepare-se para uma jornada de medo e descoberta que revelará o verdadeiro horror que aguarda aqueles que se atrevem a desafiar o oceano. Não pisque. A história de Antônio vai te deixar sem fôlego. Na beira da costa, onde a neblina parecia nunca se dissipar, vivia Antônio, um pescador solitário que passava suas noites nas águas escuras. A vila era pequena, isolada, e o mar era tudo o que os moradores conheciam. Para muitos, o oceano era uma fonte de sustento, para outros, um lugar de temor. Mas para Antônio, era a única companhia que ele tinha desde que sua esposa falecera, anos atrás. Ele passava noites longas no mar, pescando até o amanhecer, sempre sozinho. Os pescadores mais jovens o observavam com admiração e medo. Diziam que, nas últimas semanas, as águas haviam mudado. A escuridão não era apenas uma ausência de luz, era densa, quase viva. Alguns relataram ter visto sombras movendo-se sob os barcos, mas ninguém tinha coragem de falar sobre isso diretamente com Antônio. Ele, como sempre, ignorava os boatos. Era difícil, para um homem que tinha vivido tanto tempo no mar, acreditar em superstições. Antônio já ouvirá de tudo: barcos desaparecidos, sereias vingativas, espíritos que vagavam pelas águas. Mas ele sempre voltava para casa ileso, o que o fazia acreditar que o medo dos outros não passava de histórias para assustar os mais jovens. Contudo, nas últimas noites, ele notara algo diferente. As redes, que antes voltavam cheias de peixes, agora retornavam cada vez mais vazias. E, durante o silêncio profundo da madrugada, ele ouvia um som estranho, um ruído baixo, como se algo estivesse se movendo nas profundezas, mas sempre fora de sua visão. Ele sacudiu a cabeça, afastando qualquer pensamento irracional. Afinal, era apenas o mar, um companheiro de longa data. Antônio estava certo de que não havia nada para temer. Na noite seguinte, o céu estava coberto por uma camada de nuvens densas, bloqueando a luz da lua. Antônio lançou suas redes como sempre, movendo-se automaticamente, sem pensar muito. O barulho suave das ondas era seu único conforto. No entanto, naquela noite, havia algo no ar que parecia mais pesado, como se o silêncio estivesse carregado de algo que ele não conseguia identificar. Enquanto puxava a rede, sentiu uma resistência incomum. O peso era maior do que o habitual, e ele pensou que poderia ter fisgado algo grande. Com esforço, puxou o objeto para mais perto e percebeu que não eram peixes, mas sim destroços de madeira. Estranhamente, parecia o pedaço de um barco. Ele arrastou o pedaço maior para dentro do barco e, ao virar a madeira, seu estômago se revirou. A marca de garras profundas estava esculpida na superfície, como se algo houvesse arranhado o barco com uma força sobrenatural. Ele passou os dedos pelas marcas, tentando entender o que poderia ter causado aquilo. Foi então que reconheceu o barco. Era o mesmo de Miguel, seu velho amigo que havia desaparecido semanas antes. O homem havia saído para pescar e nunca mais voltado. As buscas não renderam nada além de rumores de que algo no mar o havia levado. Os mais supersticiosos acreditavam que Miguel fora vítima das águas escuras, que vinham se tornando mais traiçoeiras a cada dia. Antônio sentiu um frio correr pela espinha, mas sacudiu a cabeça, lutando contra a sensação. Não havia lugar para fantasias. No entanto, agora ele sabia que algo estava errado, e ele precisava descobrir o que era. Nos dias que se seguiram, a imagem das marcas profundas no barco de Miguel não saía da mente de Antônio. Ele tentava se convencer de que era apenas um acidente, que as garras eram resultado de algum animal do mar ou do desgaste natural da madeira. Mas, cada vez que voltava ao mar, algo o incomodava mais profundamente. A princípio, eram pequenos sinais. Durante as pescarias noturnas, ele começou a perceber que as águas ao redor de seu barco estavam estranhamente calmas. Por mais que lançasse suas redes, elas voltavam quase sempre vazias, o que era incomum para aquele período do ano. Havia uma quietude que não parecia natural.
O som das ondas, sempre tão constantes, agora desaparecia sem explicação. Uma noite, enquanto preparava suas redes, ele ouviu algo diferente. Era um som suave, quase imperceptível, como um sussurro vindo das profundezas. Antônio parou o que estava fazendo e se inclinou sobre a borda do barco, tentando identificar a origem do ruído. As ondas batiam levemente na lateral da embarcação, mas por um breve momento, ele teve a sensação de que algo o observava debaixo da superfície. No entanto, quando ele olhava diretamente, nada estava lá. Apenas a escuridão profunda do oceano. Em outra ocasião, ele viu sombras movendo-se rápido, logo abaixo do barco. Elas pareciam grandes, mas novamente, sempre que ele tentava olhar com mais atenção, as sombras desapareciam como se nunca tivessem existido. O desconforto crescia dentro dele, mas Antônio não podia admitir para si mesmo que estava com medo. Ele se recusava a acreditar em histórias de monstros marinhos ou lendas sobre espíritos perdidos. Apesar dos eventos cada vez mais estranhos, ele continuava a pescar. No entanto, sua mente estava cada vez mais assombrada pelas marcas no barco de Miguel e pelas sombras que pareciam cercá-lo. Os outros pescadores haviam parado de ir ao mar à noite. A maioria já não se atrevia a desafiar as águas escuras. Mas Antônio, teimoso como sempre, não deixaria o medo dominá-lo. No entanto, as pegadas molhadas que ele encontrou certa manhã, marcadas ao longo do convés de seu barco, eram difíceis de ignorar. O chão estava molhado, como se alguém tivesse caminhado por ali, embora ele estivesse sozinho durante toda a noite. Naquela noite, enquanto dormia, o sussurro do mar o seguiu até seus sonhos. Naquela noite, Antônio sentiu um peso estranho no ar. O vento estava mais frio, e as nuvens cobriam o céu como um manto espesso. Ele se preparava para mais uma noite de pesca, ignorando os sinais que o perturbavam há dias. Mas algo dentro dele estava inquieto. Ele lançou as redes ao mar, e enquanto esperava, o silêncio ao seu redor parecia cada vez mais denso, sufocante. Então, ele ouviu. Era um som diferente dos sussurros que vinha escutando nas noites anteriores. Dessa vez, era um chamado, uma voz baixa e rouca, distante, mas claramente humana. Antônio. Ela vinha do fundo das águas, como se alguém estivesse lá embaixo, chamando por ele. O som era irresistível, carregado de um lamento profundo, como o de uma alma perdida. Antônio ficou paralisado por um instante. Seu coração batia forte no peito, mas ele não se moveu. O chamado continuou, cada vez mais insistente. O frio que sentia na pele agora parecia vir de dentro. Contra seu instinto de fugir, ele pegou os remos e guiou o barco em direção ao som, deixando que a curiosidade o dominasse. A cada remada, o chamado parecia mais claro, mais próximo. A neblina começou a se formar ao seu redor, densa e espessa, engolindo o barco em uma manta branca que ocultava qualquer visão da costa. Antônio já não conseguia ver nada além da água escura e o véu de névoa ao seu redor. Ele estava sozinho, perdido no meio do mar. O som agora era mais forte, e a cada segundo que passava, ele sentia que algo o observava das profundezas. A neblina ao redor de Antônio se fechava cada vez mais, transformando o mundo em um vazio silencioso. Ele remava, guiado apenas pelo som que vinha das profundezas. O chamado continuava, quase hipnótico, como se estivesse puxando sua mente para longe de qualquer razão. Antônio sentiu o barco sacudir levemente, como se algo se movesse sob ele, e, por um breve momento, o silêncio foi absoluto. Então, sem aviso, a água começou a borbulhar ao redor da embarcação. O barco balançou violentamente, e uma sombra gigantesca passou por debaixo dele, rápida demais para ser totalmente vista. Antônio se levantou, segurando firme no remo, tentando manter o equilíbrio. Seu coração disparou, e a coragem que ele sempre tivera parecia começar a falhar. A água ao lado do barco se abriu de repente, e uma figura emergiu das profundezas. Era uma criatura gigantesca, sua pele úmida e pálida, com um brilho azulado. Seus olhos, enormes e vazios, refletiam a pouca luz que restava, e seus dedos longos e ossudos, terminados em garras afiadas, se estendiam em direção ao barco. As marcas de garras no barco de Miguel fizeram sentido naquele instante. A criatura tinha uma aparência humanoide, mas de uma forma distorcida,
quase como se tivesse sido moldada pela própria escuridão das águas. Seu corpo era coberto por algas e pedaços de rede, como se tivesse vivido ali, nas profundezas, por séculos. Antônio congelou. O monstro, a poucos metros de distância, emitiu um som baixo, gutural, que parecia vir de um lugar muito além do mundo que Antônio conhecia. Ele tentou remar para trás, mas era tarde demais. A criatura agarrou a lateral do barco, puxando com uma força descomunal, fazendo a água invadir o convés. Desesperado, ele procurou algo para se defender e então lembrou do amuleto que encontrara no barco de Miguel. Com uma mão trêmula, o puxou do bolso, segurando-o com força. Era um pequeno pedaço de metal, com símbolos antigos gravados, que Miguel sempre levava para o mar, como um talismã de proteção. Antônio não sabia se aquilo teria algum efeito, mas era sua única chance. Ele ergueu o amuleto em direção à criatura, e, por um breve instante, os olhos da monstruosidade brilharam, como se tivesse reconhecido o objeto. O monstro hesitou, seu corpo retesado, e soltou um rugido agudo que fez as águas ao redor se agitarem violentamente. A criatura afundou de volta no mar, deixando Antônio sozinho no barco à deriva, seu corpo tremendo de medo. Na manhã seguinte, os pescadores da vila avistaram o barco de Antônio à deriva, flutuando silenciosamente sobre as águas calmas. Não havia sinal de seu corpo, nem de qualquer outro ser vivo por perto. Apenas o barco solitário, encharcado, balançando lentamente com as marés. Os homens remarcaram que a embarcação estava em condições estranhas. Marcas de garras cobriam toda a lateral, e a madeira, outrora firme, estava quebrada e enegrecida em algumas partes, como se algo a tivesse corroído. Dentro do barco, o único vestígio de Antônio era o amuleto de Miguel, deixado sobre o banco de madeira, brilhando à luz do sol nascente. O objeto parecia intacto, mas agora carregava um peso diferente, como se estivesse imbuído de uma história sombria que ninguém ousava questionar. Os pescadores trocaram olhares silenciosos. Nenhum deles queria admitir o que todos temiam, que Antônio, como tantos outros, fora levado pelas águas escuras. As lendas da vila, antes tratadas como meras superstições, agora pareciam carregar uma verdade terrível, algo que ninguém ousava enfrentar diretamente. Durante as noites seguintes, quando a neblina descia e o mar se tornava um espelho de sombras, os habitantes começaram a relatar uma nova presença. Diziam que, nas noites mais silenciosas, podiam ouvir uma voz, muito baixa e distante, chamando o nome de Antônio. A voz vinha das profundezas do oceano, misturada com o som das ondas, quase indistinguível, mas presente. A vila voltou à sua rotina, mas uma coisa era certa: ninguém mais pescaria à noite. E o mar, agora, parecia guardar algo além de peixes, uma presença que vigiava, esperando pelo próximo a ser chamado.